Boa noite. Eu quero te convidar para a gente retomar agora a continuidade da leitura do Novo Testamento. E em ordem cronológica, essa será a nossa primeira cartinha de Paulo a lermos. E é uma carta muito importante para todos nós cristãos hoje, em um momento histórico importante e turbulento em que aconteceu, no lugar onde aconteceu. E eu te convido para a gente iniciar agora a leitura da carta aos Gálatas e também te convidar a agradecer a Deus, a orar nesse instante. Enquanto isso, convide os seus familiares, convide as pessoas tão próximas de você, a quem você ama. Peça a Deus para levantar um grande exército de gente em oração nesse instante, em leitura da palavra. A gente vai precisar e vocês vão entendendo aqui aos poucos tudo. Esse é um momento difícil para todos na terra. E eu te convido a descansar o coração nesse instante e gozar dessa liberdade que Cristo nos deu. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, mesmo em meio à crise, de estarmos virtualmente neste canal, lendo o Novo Testamento, lendo a palavra da vida. Obrigado, Pai, porque o dia amanheceu e Tu nos fizeste amanhecer e entardecer. Nos deste o pão, nos deste o sol, nos deste o ar, nos deste vida. Aqui estamos, o milagre aconteceu, estamos vivos. E eu sei que tudo pode acontecer nesse instante. Então receba toda a nossa gratidão neste momento. Abençoe a mim e todos os teus filhos que estão agora ouvindo e lendo a tua palavra. Faz-nos cada vez mais, Pai, apaixonados pela tua palavra, pelo teu reino. Muito obrigado por este momento. E agora, Pai, descortina cada vez mais, ó Deus, o nosso entendimento, abra-nos portas, dá-nos luzes, Pai, para termos percepções maiores em Cristo Jesus, porque nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então abençoe-nos na leitura da carta aos Gálatas. É assim que nós te pedimos, Pai, isso, no poder do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, são muitas informações históricas, contextuais, geográficas dessa região da Galácia. E eu quero, junto com você, ir falando aos poucos. Mas essa região, ela é importante porque Paulo, em todas as suas 3 viagens, ele percorreu algumas dessas cidades, né, que compunha a região da Galácia. Região que foi tomada pelos romanos no ano 25 a.C., né? E a base desse povo aqui era mais os celtas, e os celtas eram um povo bárbaro, mais violento, mas ao mesmo tempo que eles eram violentos e eles eram muito usados pelos romanos e pelos gregos, né? Eles eram pegados, emprestados como mercenários. Ao mesmo tempo que eles eram assim, diz a história que eles também eram muito facilmente enganados. Ou seja, a força que eles tinham não era acompanhada de sabedoria, de sagacidade. Facilmente eles eram enganados. E Paulo está escrevendo a região da Galácia, mais centro-norte, onde ficava no norte a Bitínia, a Panflagônia, entendeu? Aqui mais para o lado do oeste ficava a Frígia, aqui ficava o Ponto, entendeu? A Capadócia. Cá embaixo ficava para nós a região da Cilícia, mais no sul. Então tinha muitas cidades e Paulo passou por todas elas. E aqui Paulo está escrevendo essa carta de Antioquia mesmo. A Antioquia onde era a base dele, a base missionária dele, onde ele fazia as viagens longas, né? Primeira, segunda, terceira viagem. No retorno ele pousava ali. O lugar de pouso dele era Antioquia. E foi daqui que ele escreveu. E a história mostra para nós que ele escreve essa carta por volta do ano 49. Foi um pouquinho antes do Concílio de Jerusalém. Naquele momento em que a igreja ficou assim, sendo que na obrigação espiritual de dar uma resposta aos judeus, aos gentios daquele tempo, que foram fazendo parte das comunidades, mas ao mesmo tempo eles ficaram com dúvidas, porque eles carregavam os gentios a liberdade de Cristo. E essa carta vai trazer para mim e você
extrema pacificação no ser. Você vai gozar de uma liberdade responsável como você nunca pôde perceber nessa carta aos Gálatas. Nós vamos lê-la assim, bem degustando mesmo, apreciando essa carta, cada detalhe, porque ela é carregada desse sentimento de liberdade. Para mim, uma das falas mais bonitas é essa: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ao mesmo tempo que os gentios gozavam dessa liberdade, de ver o seu passado perdoado e um mundo pela frente de opções para eles, né? Ao mesmo tempo, eles estavam sendo hostilizados demais e perseguidos demais pelos judaizantes, uma facção extremista de judeus que diziam crer em Jesus como Messias, mas queriam carregar sobre eles e sobre o povo gentil o fardo de Moisés, toda a lei judaica, obrigando-os a circuncidarem, cumprir a lei do sábado e outras coisas mais. E aí chega Paulo nessa hora decisiva e vai falar algumas características de Paulo, né? A relação dele com Pedro, o embate dele com Pedro, com Tiago, tudo ali. O concílio de Jerusalém foi no ano de 50, eles tiveram que arbitrar sobre isso e mandar cartas para aquelas regiões, tirando esse fardo pesado das costas dos gentios, como Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E carregar o fardo da lei como fonte de salvação, olha gente, não queira não. A gente tem que aprender a tomar o fardo de Jesus, colocar sobre ele não o fardo da irresponsabilidade, da libertinagem, mas da graça responsável, da liberdade que nos faz ser nós mesmos em Cristo Jesus e imitar Deus. Então, vamos fazer isso nesse instante com todo temor no coração. Vamos aprender nesse momento sobre essa carta. E eu te convido a ler alguns versículos comigo nesse instante. Não vou ter pressa, mas nós vamos, como Paulo aqui, já livre, né? Imagina o que Paulo... você vê que o mesmo poder que operou negativamente os principados da religião que operaram na vida de Paulo, fazendo dele um escravo da religião, a ponto de perseguir irmãos cristãos e baterem e concordarem com a morte de Estevão, por exemplo, né? Agora Paulo está aqui livre, perseguido, mas livre, carregando agora esse poder de Deus na vida dele que o fez se entregar inteiramente à graça de Deus. E ele está aqui gozando dessa liberdade de sair da cidade de Damasco, descer por um cesto, num muro, né? E lá fora a gente encontrando a liberdade, o sol sobre ele, a vida sobre ele. Vem, eu te convido nesse instante. Retire os fardos de sua vida, os pesos de sua vida. E você vai perceber e vai aprender muito aqui sobre graça, moral, lei, liberdade. E vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Esse é o pontapé inicial nosso. E a carta não deixa dúvida. Está escrito assim, ó: Paulo, apóstolo não da parte de homens. Não foi homem que chamou nem Paulo para ser apóstolo, ele jamais seria pela força do homem, nem por intermédio de homem algum, líder algum, rabino nenhum, imperador nenhum. Paulo se tornou apóstolo porque Deus se revelou a ele, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi por meio de Cristo que se revelou a ele no caminho para Damasco. Essa história nós vamos ler quando estivermos lendo o livro de Atos, né? Como foi a conversão do apóstolo Paulo. E ele está escrevendo, ele e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, ou seja, a todos e todos os meus irmãos companheiros. Quem? Aqui, vamos colocar aqui entre aspas, Paulo e Silas, que era chamado Silvano, Lucas, o médico, Timóteo, e aí veio um punhado de gente. Paulo tinha uma comitiva de nada, 8, 9 pessoas com ele. Ele não andava sozinho, não trabalhava sozinho. E ele está escrevendo a todas as igrejas da Galácia, todas as cidades daquela região. É aí que a carta chega. Então a carta não era específica a um local, era uma região. E essa carta, para você ver, ela chegou até nós. Então prova que ela foi escrita por um contexto imediato,
mas ela tem um alcance enorme. Você vai ver como que a carta é tão atual para nós nos dias chamados hoje, né? Aí o que ele está desejando a todos? O escritor é Paulo e os amigos dele, está escrevendo o destinatário, né? Às igrejas da Galácia, aos irmãos daquela região. E o que ele deseja? Ali vem, ó, ele está: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está desejando graça e paz. A graça nós já sabemos o que é o favor imerecido de Deus, porque mesmo pecadores, Deus resolveu nos amar em Cristo e nos salvar em Cristo. E paz é essa paz que transcende tudo, é a paz que testifica com o meu espírito aqui agora e com o seu aí, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos reconciliados com Deus por meio da cruz. Ou seja, acabou a guerra, a inimizade nossa com Deus. Esse Mazinho, essa Maria, esse Joãozinho, que andava rebelde, distante de Deus, escravo lá fora, agora está aqui livre, servindo a Deus. Foi pacificado o ser. Essa paz Jesus nos deu, ó. Aí ele está dizendo assim: o qual Jesus, verso 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele se entregou, ninguém tirou a vida dele. É o que nós lemos nos evangelhos. Ele fez isso espontaneamente, unilateralmente, sozinho, sem ajuda de ninguém, para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa palavra é forte, nos desarraigar. É como se fosse um transplante. É você, como eu fiz, como o Jardel fez hoje no meu jardim, transplantou, tirou um cacto, que é esse cacto aqui do lado, tirou lá do chão e colocou nesse vaso. Ou seja, ele me arrancou de um mundo perverso, mal. E o mundo que era mal mesmo, este mundo perverso era o mundo dos bárbaros, dos celtas. Era o mundo do Império Romano, influenciado pela cultura grega, né, por todos os deuses daquele tempo, que ainda adorava o panteão de deuses da mitologia grega, né? Ísis. E todo mundo vai, Dionísio, Zeus, Ártemis, que é a Diana dos Efésios, Safares, e tantos deuses que tinham. Era Deus para tudo quanto é gosto. Então, Jesus, pelo seu poder, nos desarraigou. A palavra que ele usa lá aos Colossenses é que ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou, fez um transplante em nós, ele nos regenerou, fez um novo homem, uma nova mulher aí dentro, um novo ser. É isso, é lindo agora, é maravilhoso e é tremendo e é poderoso, né? Segundo o quê? A vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. A quem seja a glória para todo sempre, porque Deus é. Então, isso é graça, foi vontade de Deus, nos dá o Filho. Sim, é espontaneidade de Deus, não brota de mim. Paulo já começa destruindo aquilo que ele vai dizer mais na frente, com relação à luta, à batalha entre gentios e judaizantes. É isso que ele já está falando. Não, foi graça de Deus, foi Deus que nos fez isso. É presente do céu, oferecer a árvore da vida, regenerar a ti, regenerar a mim, fazer um novo homem, um novo Gênesis em nós. É tremendo, é poderoso isso aqui. Vamos continuar mais um pouquinho? Dá para a gente ler mais, para não cansar e não ficar longo o vídeo. Verso 6, amados, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Aqui está o ponto-chave. Paulo está escrevendo aqui admirado. Ou seja, ele recebe notícias, vê a batalha dos irmãos ali, na região da Galácia, ele percorreu aquela região e ele está recebendo notícias de que esses irmãos estão sendo influenciados negativamente pelos judaizantes e muitos deles estão saindo do evangelho da graça e voltando para os rudimentos da lei, os rudimentos pobres e fracos deste mundo que não pode salvar ninguém. Eles estão passando da graça de Cristo e voltando para o evangelho da escravidão, né? Então Paulo está falando assim: admira-me muito
Então o coração de Paulo aqui não está alegre como ele ficou, como quando ele recebeu a mensagem de Timóteo, relatando como que estava a igreja em Tessalônica, lá na Macedônia. Aqui não, preocupou Paulo, porque Paulo deixou ali as bases do evangelho alicerçadas ali. Mas os judaizantes vieram, os judeus vinham por trás, né? Destruindo tudo que Paulo ia fazendo. E aí Paulo começa a trabalhar isso. Vocês estão passando da graça de Cristo para outro evangelho. Tá vendo? O outro evangelho aí, o qual outro evangelho não é outro, senão que há alguns, e esses alguns aqui são a facção dos judaizantes. Viu? É como se fosse seita, é pior que seita, gente, né? Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, da cruz de Cristo. É a mesma coisa hoje. Nós vamos citar tantos exemplos aqui que vocês vão ver. Vocês percebem que essa realidade é a de hoje. O povo vai discutindo detalhes. Esquece de perceber quem eles são em Cristo. E começam a pregar usos e costumes e ideologias. E começam a colocar para o povo não a cruz, não Cristo. Olha, mas se você não comer isso, você vai para o inferno. Se você não guardar tal dia, você vai. Se você não usar isso, você não vai. Então começa a colocar as regras, as morais religiosas, os costumes religiosos antes da cruz de Cristo. Ou seja, estão anulando a cruz de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, aí Paulo vem já dá logo uma cortada neles. Mas ainda que nós, Paulo e que os meus irmãos, os apóstolos, ou mesmo um anjo venha do céu, vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além deste que nós vos temos pregado, seja ele anátema, maldito. Então aqui eu quero dizer para mim e para todos os religiosos, as pessoas que estão nos ambientes religiosos ensinando um outro evangelho além da cruz de Cristo. Ainda que o que se ensine tenha aparência de sabedoria e de piedade. Por favor, não esqueçam. Anátema é aquele que prega um outro evangelho, senão o evangelho da cruz de Jesus. Ainda que um anjo venha do céu e fale para você, não, o evangelho não é esse, não é esse, não creia. O evangelho já foi pregado, é Jesus, é a cruz. E a cruz nos chama para graça, uma graça responsável, uma graça que não nos põe no caminho da licenciosidade e da libertinagem, não. Então, anátema é todo aquele que está agora ensinando ao povo um outro evangelho. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema, seja maldito. Eu quero ler mais um pouquinho com vocês ainda, dá tempo. Pelo menos até o próximo parágrafo, algum outro texto aqui. Para a gente começar a entrar nos bastidores de tudo isso aqui. Porque aqui está o cerne da nossa liberdade. Eu não posso tirar o meu pé desse fundamento que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Não posso. E nós, os líderes que estão aí ensinando o evangelho, por favor, não confunda as coisas. Não atrai juízo sobre as vidas de vocês. Não se tornem inimigos da cruz de Cristo, por favor. Aí Paulo diz no verso 10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aí Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu ensinei para vocês, que eu agora estou falando para vocês, eu estou pregando em favor dos homens ou em favor de Deus? Eu estou buscando favor de homens ou favor de Deus? Se eu procurar agradar homens, não come isso, não come aquilo, venha para a minha igreja tal, por isso, você tem que usar. Eu não estou agradando a Deus. Eu tenho que procurar agradar a Deus, e agradar a Deus é semear Jesus, é anunciar ao mundo que o mundo foi reconciliado com Deus por meio da cruz de Jesus.
O que Paulo está dizendo é que não dá para fazer barganhas com o Evangelho. Ainda que o que você pregue tenha aparência de piedade, de sabedoria e de luz. Se não tiver cravado na cruz de Jesus, já era, perdeu. E Paulo perguntando, eu procuro agradar homens? Não. Se Paulo agradasse homens, Paulo não teria sofrido tantas prisões. Ele tinha feito média com os judaizantes, com Moisés, com a lei, e ele não tinha sofrido tanta perseguição. Ele tinha feito média com o imperador romano, com Roma, com a política. Ele não tinha sofrido. Então Paulo está dizendo, se eu tivesse agradado a homem, pregado Moisés, pregado os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque Paulo está dizendo, o evangelho que eu recebi, eu não recebi por mãos de homens. Eu recebi direto do céu, foi uma revelação de Jesus para mim no caminho para Damasco. E eu não vou abrir mão daquilo que eu recebi. E hoje eu digo, bendito Paulo, que chegou num momento importante e está escrevendo essa carta num momento importante que antecediu o concílio de Jerusalém com relação ao que eles deveriam fazer, os gentios. Se guardava sábado, se comia carne de porco, se não comia, se comia sangue, se não comia, se vestia isso, se não vestia, se fazia circuncisão ou não. Então, essa carta vem nos trazer muita paz no coração e liberdade. E vem nos colocar no chão do evangelho cada vez mais forte. Porque Paulo está assumindo tudo. E tudo que ele sofreu foi justamente por isso. Porque ele não agradou homens. Ele agradou exclusivamente aquele que o arregimentou, que o chamou, que o transportou e o tirou, desarraigou deste mundo perverso. E eu te convido nos próximos vídeos a gente continuar lendo esse texto gostoso. E eu quero orar com você, para que Deus cada vez mais nos liberte deste mundo que tem aparência de bondade, mas é um mundo extremamente cruel e perverso. E nós temos visto isto, né? Eu e você, nós temos ouvido tanta coisa neste mundo que às vezes tenta tirar de nós o ânimo da gente. E nós precisamos nesse instante de ânimo para sobreviver a essa crise, para suportar e passar por cima dela. E eu te convido a fazer isso em Cristo Jesus, no Evangelho, na graça, pacificado em Deus. Vamos orar, ore por sua casa, ore por você, ore pelos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, ore pelos nossos líderes, ore pelo nosso Brasil e pela terra nesse instante. Feche seus olhos e ore de todo o coração. Deus está aqui conosco. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. Está aqui, está ali, está em todos os cantos. Porque tudo, Pai, acontece em Ti nesse instante. Não tem nada acontecendo fora de Ti. Então ministra sobre nós agora. Cada um dos Teus filhinhos que está nesse instante orando, caminhando conosco aqui neste estudo da Tua palavra. Ministra sobre nós, Pai, essa certeza, essa convicção da salvação que nos alcançou e nos pacificou, quando o Senhor nos deu o Teu Espírito, ressuscitando-nos dentre os mortos, ó Deus, mediante o poder do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque em Cristo nós somos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Pai, por nós estarmos agora com a nossa consciência em Cristo. Guarda as nossas casas. Supra as necessidades de cada casa nesse instante. Visita a despensa dos Teus filhos, o coração dos Teus filhos e preenche todo o vazio, Pai. Seja o vazio da alma, seja o vazio da panela, seja o vazio no bolso, preenche tudo. Tu sabes como fazer. Porque o Senhor conhece cada filhinho, cada filhinha que Tu compraste com Teu sangue. Então ministra um milagre na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Nós Te pedimos graça nesse instante. E guarda a terra, guarda o Brasil, guarda os nossos prefeitos, governadores, guarda-os nesse instante e livra-nos da peste. Ó Deus, e não deixe, Pai, ó Deus, que nós negligenciemos, Pai, a vida daquele que está desassistido, dos filhos da ignorância, daqueles que são necessitados de verdade. Usa-nos e fortalece-nos. É assim que nós oramos, gratos nesse instante, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.